7 horas mais 37 minutos, 7h37. Muito bom dia para você. Eu sou Alessandro Cunhasque, chegando com o Jornal da Manhã Entrevista. Nesta manhã de segunda-feira, hoje dia 20 de abril de 2026. E olha, hoje a gente vai falar de um assunto muito importante e que faz parte do nosso dia a dia, que é a manutenção preventiva. Aliás, como que está a manutenção preventiva do seu carro? Toda vez que fala nesse assunto, a gente fica pensando, poxa, vou gastar um monte. Lembra quando a gente vai viajar? A gente leva lá, entrega o carro e é feita aquela geral. Nossa, deu 3, 5, 6 mil reais. Esse valor se dá porque a gente vai deixando as coisas, né? Vai deixando de fazer algumas manutenções, vai deixando de fazer alguma revisão, vai deixando alguma coisa passar. E aí o custo ele sobe bastante, né? A gente não faz isso da forma correta e regular. Citamos até aqui um exemplo, né, da manutenção do câmbio, dependendo do tipo de câmbio, o CVT, por exemplo, né, que é um câmbio automático. Muita gente não sabe que precisa trocar o óleo do câmbio. E que geralmente uma troca dessa ela pode variar entre 800 até 2.000, 3.000 reais, dependendo do tipo de carro. O problema é que a gente olha para esse custo inicial, só que tem um detalhe: um câmbio desse, se ele chegar a dar um problema ou você perder ele, você pode pagar entre 20 e 25 mil reais para consertar todo esse problema. Que diferença significativa, né? Muitas vezes é falta de conhecimento e outra coisa, tá andando, vambora, do jeito que dá. Para isso, para tirar essas dúvidas, como fazer isso correto, é uma das questões, tem tantas outras que a gente deixa passar batido. Eu vou conversar com o Douglas, que é mecânico e proprietário da Manganim Automecânica, para a gente tentar evitar esses problemas do dia a dia. Bom dia para você, Douglas, muito obrigado aqui pela presença. Bom dia, Cunhasque e amigos, clientes que estão no áudio da Rádio Jornal. A manutenção preventiva é sempre um tabu, né? A gente vai aprendendo aos poucos que precisa, né, trocar o óleo do veículo. Acho que isso aí já é batido. Ainda assim a gente encontra pessoal passando da quilometragem, suspensão, como alinhamento, balanceamento, fazer com mais regularidade. E ainda hoje a tecnologia ela trouxe alguns benefícios, como um câmbio CVT, por exemplo, que traz todo o conforto para quem dirige. Mas também a gente esquece alguns detalhes, como simplesmente trocar o óleo daquele sistema. Ou ainda essa novidade que tem em alguns carros, que é a correia banhada a óleo, que é outro sistema para fazer a troca. E geralmente isso, pessoal, muita gente pega, nem dá aquela espiada no manual do carro para tentar entender. É isso mesmo, Cunhasque. Hoje os clientes ainda têm uma facilidade quanto à troca de óleo, tem uma etiquetinha colada no vidro, ainda sabem que normalmente os carros agora mais modernos, uma média de 10 mil quilômetros a troca de óleo. Mas muitos não sabem a importância de uma troca de óleo, de uma diálise de óleo de câmbio dos veículos automáticos ou semi-automáticos. Então, assim, a gente trouxe hoje para passar para os nossos ouvintes a questão de qual é essa importância. Então nós recomendamos a substituição desse óleo de câmbio, o CVT, o câmbio automatizado, de uma média de 50 mil quilômetros para a troca. Muitos não dão importância, vão dar importância só no momento da quebra, e aí o prejuízo é grande. Então, o que nós estávamos conversando agora há pouco, então em vez de gastar tanto, poderia ter gastado talvez 10% ou menos para uma prevenção, que muitos não dão importância. Em primeiro momento, veja assim, um orçamento de média de 2 mil de uma troca de óleo de câmbio. Isso diluído em 50 mil quilômetros, que é uma média de substituição, o quanto daria? Então é um valor muito pequeno pelo tanto que anda com ele, que aproveita o carro. Talvez ficaria menos do que, por exemplo, a troca de óleo que faria com constâncias, né, a cada 10 mil quilômetros. Então veja o quão importante. Em primeiro momento parece caríssimo, né?
Mas assim, analise bem, cada 50 mil quilômetros, por que não fazer uma preventiva? Por que deixar ter um problema para fazer uma correção? Então veja o quanto isso é importante. Bom, e essa é uma das grandes dúvidas, né, da maioria, ou que muitas vezes a pessoa nem sabe, né? Pegar um carro, para quem pegou o carro pela primeira vez, está comprando um carro de segundo ou talvez até terceiros, né? É importante sempre fazer uma avaliação, né? Exatamente. Como a gente vem, né, aqui no Brasil, dou como exemplo, né? Transferência de problemas para o próximo à compra. Então eu vejo que a gente precisa trabalhar essa situação. Você está com o carro, você é responsável pelo carro. Então ele está com uma faixa de quilometragem, faça uma avaliação, leve para nós, a gente faz uma avaliação de quilometragem e faz uma análise da situação do tipo, por exemplo, o óleo de câmbio. Claro que existem outras situações na compra de um veículo, por exemplo, a parte de freio, a parte de suspensão, a parte de, enfim, em geral ali. Então dar a importância na segurança do seu veículo. Tem um detalhe que sempre passa batido, né, em todos, no carro que a gente está usando também há muito tempo, no carro que às vezes a gente compra e aparentemente está tudo ok, só que a gente não só vai ver quando acontece alguma coisa. Eu gosto de pegar esse exemplo porque eu já vi isso muito acontecer. Quando tem a Black Friday lá no Paraguai, que gera filas na Polícia Rodoviária Federal, gera fila no pedágio, e aqui a nossa região é muito quente, né? Aquilo é impressionante, a quantidade de carros fervendo o motor. O sistema de arrefecimento, às vezes uma mangueira simples pode fazer você perder o motor. Positivo, é isso mesmo. Então, quando o cliente e o titular do veículo ele leva as revisões em dia, então todas essas questões básicas são avaliadas: válvula termostática, bomba d'água, conexões de mangueiras, vazamentos, radiador. Então você evita problemas mais sérios, normalmente quanto mais precisa, em posições críticas de locomoção. E todas essas questões, Douglas, hoje qual que é a melhor forma de começar a fazer uma manutenção preventiva, para que, esse é o detalhe, quanto mais se faz, acredito que o custo diminua também, né? Com certeza, como você falou no início da conversa, o problema é que nós temos uma visão em geral, falando como cliente também, deixar acontecer. Então, se fazemos uma preventiva, por exemplo, a cada 10 mil quilômetros, que normalmente é o que mandam os manuais e concessionárias, que levamos à risca isso, o anual, você está, digamos, retardando problemas mais sérios, né? Então, por que deixar acontecer se você pode evitar? Por que um gasto superior, sendo que você poderia ser apenas uma pequena revisão? Então, os clientes normalmente, em modo geral, a população pensa só na correção. Se no momento fizesse uma preventiva, com certeza o valor seria muito mais baixo. E tem um detalhe, eu percebi, vocês têm um equipamento que faz a recuperação de freio a disco. E isso é importante porque aí entra um contexto, né? O cara tá lá com vibração no volante. Se o cara é experiente, ele já sabe. Bom, meu freio aqui não tá legal, eu vou usar até o final, porque em geral ninguém tem um equipamento que pode fazer um alinhamento, desempenar e permitir o uso. Então o cara quer usar até o final daquele jeito para depois valer a pena trocar a peça inteira. Explica pra gente como que funciona esse trabalho de vocês lá nessa recuperação, que o freio, além de ser fundamental, né, para tudo a gente usa, mas também tem um custo considerável, né? Exatamente. Nós fomos os primeiros aqui de São Miguel a adquirir esse equipamento. Então, qual que é a finalidade do equipamento? A gente fazer um aproveitamento do tambor de freio ou disco de freio. Por qual motivo? O freio ele desgasta, o disco de freio ele desgasta com o atrito das pastilhas. Então, se ele tiver uma medida mínima, a gente faz um aproveitamento para tirar frisos, rebarbas e empenamentos.
Vou dar um exemplo que talvez muitos não saibam. Nem sempre vibração ele vem de balanceamento ou algum outro fator. Normalmente está associado ao freio. Eu dar exemplo também. Quando você está numa velocidade de 80, 100 por hora, você levemente pisa ao freio, vai gerar uma vibração no volante. Essa vibração é em decorrência de empenamentos de disco de freio. Por que ele transmite ao volante? Porque ele está associado e ligado nas pinças de freio e automaticamente no conjunto de direção. E irá transmitir lá no volante, lá onde você está associado às mãos ali, né? Então, por que isso acontece, esse empenamento? Normalmente está ligado a choque térmico de temperatura. Então, o disco está quente, você está usando o freio quente, ele leva um choque térmico, às vezes uma poça de água ou um resfriamento indesejado. E isso acaba gerando empenamento. O que a gente faz com esse equipamento que a gente adquiriu? É tirar esse empenamento. E reduzindo custos, porque se a gente não fizer o torno do disco, claro que ele existe uma medida mínima. Se ele tiver abaixo da medida mínima de segurança, ele é automaticamente substituído. A gente tem uma base de cálculos para cada tipo de veículo e medida mínima de espessura antes de realizar o torno, com segurança. Então a finalidade desse equipamento é reduzir custos. Que em vez de gastar, por exemplo, na faixa de um par de disco de R$700, ele vem para praticamente R$180, por exemplo. E aí permite também andar com segurança, utilizar todo aquele equipamento para depois sim fazer a troca, né? Exatamente. Então ele é avaliado, ele existe uma espessura mínima gravado no próprio disco, ou também a gente leva como base dados de agência também. São 7 horas mais 48 minutos. Hoje a Maganin Automecânica está localizada ali na frente do Hospital Municipal. E vocês fizeram toda uma mudança estética também, mas também de estrutura. Hoje eu brinco que a gente entra lá, parece que a gente está entrando numa cozinha, né? Sempre tudo muito, quer dizer, dá para cozinhar lá, inclusive, né? Porque é tudo muito limpo, diferente do que a gente conhecia as oficinas antigamente, né? Desorganizadas também, né? Aquela bagunça. Hoje você chega lá, tá tudo no lugarzinho, tem cada setor, inclusive com autopeças. Já tive a oportunidade de ver. Explica isso para quem quiser atendimento, que muitas vezes chega lá, né? E precisa fazer uma substituição simples e acha que vai ter que esperar, e não, né? Já chega para resolver. Nós trabalhamos com agendamento, então claro que existem as emergências, urgências, que a gente vai se ajustando, né? Então às vezes o cliente precisava de um espaço, a gente não tinha antes da reforma. Chegava lá, não tinha posição, um espaço adequado para ficar e descansar. Então no momento que entrou o veículo, na recepção, tem toda uma salinha lá de espera, com um cappuccino, para um cafezinho fresquinho. É uma área exclusiva para o cliente. Realmente assim, foi uma das, antes da reforma que eu estava planejando, justamente pensar no cliente a qualquer momento, né? A todo momento. Então a nossa finalidade é deixar o cliente confortável. Se for um jogo rápido, de um serviço que não demora, o cliente já fica aguardando, assistindo uma TV, aproveitando o nosso Wi-Fi, aproveitando um cappuccino e conversando com a galera lá. E você já trabalhou na aviação, Douglas? Tem uns traços aí de aviação e um gosto muito grande. A gente vai se surpreendendo, né? Porque um dos exemplos que eu estava colocando aqui pro Douglas, né, antes, eu falei, cara, eu sigo o Lito, né? Ele tem um canal lá no YouTube, ele é foi mecânico de avião, né? Trabalhou muito tempo, é um canal bem conhecido e ele ajuda as pessoas a perder o medo de voar, porque justamente ele tem a propriedade para explicar, porque ele está dentro daquele contexto. Sabe como funciona as redundâncias que tem e a manutenção preventiva que é feito na aviação, principalmente na aviação comercial. E ele fala que se a gente seguisse o mesmo checklist dos aviões para os veículos, nunca a gente teria os problemas, né? Se eu não me engano, até 2020, né, na pesquisa que tem disponível, entre 40% e 60% dos acidentes são provocados por falta de manutenção preventiva. Falha em freio, enfim, às vezes
desde equipamentos como lâmpada que queima, a gente vai deixando e isso provoca... Eu já passei um aperto por um fusível queimado, mas consequência de outras coisas que eu fiquei sem um limpador no meio de uma chuva. E aí a gente aprende que situações vindas... O fusível, não sei quanto está custando agora, mas na época custava R$3, né? Então você olha o risco, exatamente. O aperto que você passa. Uma manutenção simples ali, desde a parte elétrica até a parte mecânica. Estourar um pneu, né? Às vezes teu pneu até tá bom, mas tá num sistema de suspensão totalmente equivocado e aí pode provocar um acidente. Então tem várias situações que a gente pode melhorar nesse sentido e economizar também, que depois sai bem mais caro e pode custar o preço maior de uma vida, por exemplo. É isso mesmo, Cunhasque. Então o que a gente trabalha e vem trabalhando muito, intensificando nosso trabalho quanto ao direcionamento, quanto ao câmbio automático, a preventiva do câmbio automático. Então a gente vem com treinamentos fortes aí com a nossa equipe, juntamente, acompanhando, para desenvolver todo esse trabalho de passar para o cliente a importância de uma troca de óleo de câmbio, por exemplo. Claro, não deixando os demais itens também para fora, né? Dou outro exemplo, quando troca um óleo conosco, uma troca de óleo conosco, nós temos alguns diferenciais que os demais talvez não tenham. Talvez uma troca em outro local. A gente faz uma prévia de avaliação em modo geral do veículo. A gente faz uma prévia de avaliação de freios, uma prévia de avaliação de suspensão. Então muitos detalhes que muitos não têm, a gente tem esse diferencial. Verificação de níveis em geral, uma verificação de fluido de freio, a importância e a contaminação dele, que ele tem validade também, e os demais inúmeros exemplos que a gente vai conversando e amadurecendo nos futuros aí com os próximos itens que a gente vai conversar. Douglas, obrigado pela tua presença. Douglas Maganin, você que já é a segunda geração da família, dando continuidade no trabalho de mecânico, né? E levando isso para outro patamar também, que é muito importante, porque a tecnologia está chegando com muita força, muita coisa nova, e a gente precisa aprender também. Dividir um pouco desse conhecimento é importante, porque a gente passa a entender também o funcionamento do carro. Tem muito carro aí que a gente abre o capô, tá difícil de assustador. Entender. Essa mais nova aí de correr banhada a óleo trouxe um sufoco para muita gente. Isso é um assunto para a gente conversar. Isso a gente pode conversar no futuro, que temos bons 15, 20 minutos conversar sobre essa questão. Porque o que gerou dúvidas, chegou a desvalorizar carro, inclusive, né? Exato. E muitas vezes é falta de conhecimento. A gente está acostumado a usar até travar, né? E não é por aí. Obrigado, Douglas. Eu disponho. Muito obrigado aos ouvintes da rádio. E quando dispuserem um tempo, passa a conhecer a Automecânica Maganin. Vamos tomar um cappuccino lá com o Douglas. O Douglas está disponível, tiramos um tempinho para tomar uma conversa também. Estamos disponíveis de portas abertas. Bom, Douglas, pode ficar à vontade, agora são 7h55, eu vou para o Jornal da Manhã Esportes, vou ter que falar que o teu Grêmio perdeu para a equipe do Cruzeiro e vou ter que falar que o meu Inter perdeu para o Mirassol. Mirassol era o lanterna do campeonato, mas o Inter deu uma ajudinha para o Mirassol sair dessa situação. Enfim, vamos falar também do São Miguel Futsal, o Amarelinho do Oeste. Que vitória importante nesse final de semana, foi com goleada na Série Ouro. Começa por aqui, o Amarelinho fechou a terceira rodada do Campeonato Paranaense de Futsal Série Ouro, enfrentou a equipe do Paraná Clube em casa. O primeiro tempo terminou 1-1, na etapa final 6-1 para a equipe do São Miguel. O time engrenou e aplicou uma sonora goleada na equipe do Paraná Clube. Um grande resultado que tira o São Miguel. O Amarelinho estava na lanterna, né? Todo mundo já tinha jogado menos o São Miguel. São Miguel subiu para a 11ª posição, agora dentro da zona de classificação com 3 pontos em 3 jogos. Guarapuava e Palmas estão lá na parte de baixo sem nenhum ponto. O São Miguel passou à frente, inclusive, do Campo Mourão, que tem 3 pontos, se juntou a Umuarama e Ampere com 3 pontos. Lembrando que o líder é o Pato com 9 pontos. O Paraná vinha de 2 vitórias consecutivas, 100% de aproveitamento tinha a equipe do Paraná Clube. Poderia ter chegado à liderança, mas com o resultado caiu para a 6ª colocação.
O Pato é o líder com 9, Marreco segundo com 7, Chopinzinho tem 6, quarto colocado Itaipulândia, quinto o Cascavel e o sexto Paraná e o sétimo Manuel Ribas, todos com 6 pontos. Próximo adversário na Série Ouro do São Miguel é o Manuel Ribas, lá no centro do estado, contra a equipe do Manuel. O jogo é fora de casa, o São Miguel tem essa missão duríssima. Antes, o São Miguel recebe na quarta-feira o Sport Recife pela Liga Silver. O jogo vai ser no ginásio Joelson Marcelino às 9 da noite, tá? Horário diferente, porque a gente está acostumado, né? 9 da noite. Aí o padre pelo menos vai ficar feliz, né? Ninguém vai se atrasar, ninguém vai sair cedo da missa para assistir o jogo, vai poder ficar até o final. 9 da noite começa São Miguel Esporte. Campeonato Brasileiro Série A nesse final de semana, tivemos o Flamengo vencendo 2-0 o Bahia. Arrascaeta e Lucas Paquetá marcaram os gols da equipe do Flamengo. Flamengo encostou no Palmeiras, que com 1 a menos conseguiu segurar a vitória diante do Atlético Paranaense. O zagueiro Gustavo Gomes fez o gol da vitória, 1-0 o marcador. Ainda tivemos o Fluminense vencendo de virada o Santos por 3-2. Aí o Neymar, com o time perdendo, foi querer meter um chapéu no meio de campo. Esse lance gerou crítica até nos jornais espanhóis, para você ter uma noção como o Neymar ele tá numa bolha, ele não tá entendendo o momento do Santos, e aí justifica o porquê não é convocado para a seleção brasileira. O Coritiba venceu o Atlético Mineiro por 2-0, o Bragantino fez 4-2 no Remo, e o Inter conseguiu a proeza de perder para o Mirassol pelo placar de 2-1 dentro do Beira-Rio, mas assim, um esforço para jogar mal. Que olha, o Inter estava perdendo, terminou o primeiro tempo terminando 2-0, foi conseguir fazer um gol com o Alan Patrick aos 47 da etapa final. E impressionante como o gol fica pequeno para os atacantes do Inter, que não conseguem achar essa meta. Bom, o torcedor gremista também não ficou muito feliz. A única coisa, que apesar do Cruzeiro estar na zona de rebaixamento, é o Cruzeiro, né? E tem um time considerável. Christian e Lucas Romero marcaram os gols dos volantes. Foi 2-0 para cima da equipe do Grêmio, mas o Grêmio já vem numa sequência sem vitórias e a pressão aumenta bastante para o lado do técnico Luiz Castro. O Vasco fez 2-1 no São Paulo, o Botafogo fez 4-1 na Chapecoense, Vitória e Corinthians. Um jogo que rolou um chute a gol. Você já viu um jogo de futebol ter um chute a gol? Foi o que aconteceu em Vitória e Corinthians. Um chute a gol e o 0-0 lá no Barradão. Eu volto às 11 ao vivo com a Tati. Até lá. Você acabou de ouvir Jornal da Manhã, na Rádio Jornal, a fonte regional da informação. Uma emissora ligada na comunidade. Esta é a Rádio Jornal São Miguel Limitada. ZYO 638, 104,1 MHz. São Miguel do Iguaçu, Paraná. Estúdios na Rua Farroupilha 80 Centro, segundo andar. Rádio Jornal FM. Confira agora. A hora certa. Rádio Jornal FM. Na Jornal, pontualmente 8 horas. Você ouviu? A hora certa. Rádio Jornal FM. Oferecimento. Super promoção é aqui na Calce Calçados. Sandália Suacia com 50% de desconto. Sapatilha e sandália moleca apenas R$ 49,90. Tênis masculino Fits Sport R$ 99,90 à vista. Pijama Bucket com 50% de desconto. Meia infantil só R$10 o par. Calce Calçados na Rua Farroupilha, ao lado da lotérica em São Miguel do Iguaçu. Calce Calçados, o menor preço sempre. Final de semana de ofertas Super Itaipu, confira. Papel higiênico Dueto com 12 rolos, 30 metros cada, R$16,98. Farinha de trigo André, 5 quilos, R$16,48. Feijão preto Sabor Sul, 1 quilo, R$5,39. Arroz parbolizado Del Arroz, 5 quilos, R$16,96. Cerveja Colônia lata 350 ml, R$2,37. Coca-Cola 2 litros e meio, R$11,69. Vem pro Super Itaipu.
Acesse e curta o melhor som onde você estiver. Rádio Jornal São Miguel.com.br. Aproveite as ofertas das farmácias.